Bom dia, irmãos. Eu quero saudar toda a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma satisfação, uma alegria poder estar nesta manhã com os irmãos, agradecido com Deus pela oportunidade de parte do conselho da igreja de poder compartilhar a palavra de Deus e também de poder dar graças a Deus pela vida de vocês, pelo apoio, pelas orações constantes em favor das nossas vidas e o trabalho ali no Uruguai. Mais adiante eu vou falar um pouquinho então sobre o trabalho, mas nesse momento nós queremos olhar para a palavra de Deus, de onde nós obtemos a convicção que nós precisamos para viver uma vida agradável diante de Deus e para levar adiante a tarefa que Ele nos tem confiado. Abra uma palavra de Deus comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Eu peço a gentileza dos irmãos a se colocarem em pé para que nós façamos essa leitura. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Assim nos diz a palavra do Senhor: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar uma vez mais, pedindo que Deus fale aos nossos corações. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu santo nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Deus, que nós temos de estar diante da Tua santa presença, pelos méritos de Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por preparar os nossos corações, ó Deus, através da liturgia nessa manhã, Deus, para poder receber a Tua palavra. E a nossa oração é que o Teu Espírito, ó Deus, fale, ó Deus, aos nossos corações de maneira particular. Tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada um de nós. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade da Tua igreja. Por isso nós clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito fale, ó Deus, aos nossos corações e que saiamos daqui, ó Deus, edificados, ó Deus, transformados pela palavra do Senhor. Assim nós oramos e isso nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã, nesse texto, esse sermão com o título de Um Povo para uma Missão. Um povo para uma missão. A igreja contemporânea tem se tornado cada vez mais envolvida com as coisas deste mundo. Consequentemente, cada vez menos comprometida com as coisas do reino de Deus. Essa é uma tendência que acompanha a igreja e que a igreja deve cuidar-se. A igreja já colapsou no antigo continente, na Europa. A igreja está em declínio nos Estados Unidos e não é diferente no nosso país. O que se destaca no Brasil é um cristianismo voltado para satisfazer as pessoas, para entretê-las. Um cristianismo que proveja para as pessoas um lugar, uma programação confortável, agradável às suas famílias. Por isso existe entre as igrejas uma competição para oferecer um bom menu gospel. Consequentemente, nós vemos que muitos não procuram uma igreja para aprender a palavra de Deus. Não procuram uma igreja onde possam render-lhe culto a Deus. Não procuram uma igreja onde eles possam aprender a viver uma vida santa. Não procuram uma igreja onde eles possam se envolver e servir a igreja local e a expansão do reino de Deus. Parece um paradoxo que quanto mais cheias são as igrejas, menos envolvimento eles têm
com uma vida santa e com a expansão do reino de Deus. E aqui eu recordo as palavras do reverendo Ronaldo Lidori no seu livro Teologia de Plantio de Igrejas. Ele, perplexo com a realidade das igrejas, ele diz as seguintes palavras no seu livro: inquieto-me ao ver uma atual verdade nas antigas palavras de Cirenio, teólogo bizantino, ao afirmar que a igreja sofrerá a tentação de desenvolver a sua personalidade e perder a sua finalidade. A imagem do primeiro homem, a igreja também peca quando esquece o porquê está aqui e imagina ser suficiente apenas existir. Torna-se assim tal como uma rosa vermelha, uma linda rosa vermelha, a qual nasce, cresce, murcha e morre num campo, sem jamais ser vista por alguém, sem dar o prazer a nenhum olhar. E aí ele acrescenta dizendo assim: vivenciamos a tendência da errática cristã, a qual tenta incluir-se nas bênçãos do Evangelho e auto-excluir-se de sua prática. A antibíblica vontade de ver a terra arada sem pôr as mãos no arado. Irmãos, não é possível ser um crente forte, não é possível ser um crente santo, não é possível estar comprometido com o reino de Deus sem um fundamento bíblico sólido, sem uma vida de comunhão contínua, pessoal e congregacional, sem um compromisso com o serviço na igreja local. Por isso eu queria fazer algumas perguntas antes de continuar ao texto. E a primeira pergunta que nós devemos fazer é: você é um crente em Cristo Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você confia unicamente na pessoa e na obra de Cristo Jesus para a sua salvação? Se você não é um crente ainda, o Senhor Jesus te chama nessa manhã a arrepender-se dos seus pecados, a vir a Ele e encontrar nele perdão e vida eterna. Agora, se você já é um crente em Cristo Jesus, a pergunta é: você sabe quem você é em Cristo? Você consegue ver a extensão da graça de Deus na sua vida? Você tem vivido para Deus, honrando com a sua vida, fazendo todo o possível para que Ele seja conhecido? Você sabe de onde Deus te tirou? Você sabe que ainda existem muitas outras pessoas que estão na mesma condição na qual nós estávamos em outro tempo, e que é nossa responsabilidade anunciar-lhes as virtudes de Deus? O apóstolo Pedro escreve essa carta a uma igreja que estava dispersa, a uma igreja que estava espalhada por causa da perseguição que se havia levantado contra a igreja que havia permanecido fiel à palavra de Deus, a igreja que havia permanecido fiel ao testemunho da sua fidelidade ao senhorio de Cristo, a igreja que havia permanecido fiel no seu compromisso de viver uma vida santa, agora estava sendo perseguida e foi obrigada a se espalhar por diferentes partes do mundo. E a mensagem de Pedro para esses crentes é: continuem firmes, porque nós temos uma viva esperança. Continuem firmes, porque ainda que por pouco tempo nós passemos por várias provações, não se esqueçam que a nossa fé, sendo provada, nos conduzirá ao objetivo final, que é a salvação das nossas almas. E é importante notar que lutas semelhantes acompanharam a igreja e acompanharão a igreja, sempre quando a igreja permaneça fiel à palavra de Deus, sempre quando a igreja trate de viver uma vida santa, sempre quando a igreja continue firme na sua proclamação do Evangelho. A sociedade sempre dirá que a igreja é a causa do atraso da sociedade. A sociedade acusará a igreja por ser o motivo
deles não poderem viver e fazer o que eles querem fazer. Por isso Pedro exorta aqueles crentes dizendo: irmãos, permaneçam firmes, porque a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus não passa, ela permanece para sempre. E no começo do capítulo 2 ele diz: assim como as crianças recém-nascidas necessitam do leite para o seu alimento, para uma vida plena, assim também alimentem-se vocês também da palavra de Deus, para que por meio dela vocês sigam crescendo para a salvação. E quando chega nos versículos que nós lemos, versículos 9 e 10, Pedro trata de trazer àqueles irmãos a consciência de quem eles são. Vocês estão espalhados, vocês estão dispersos, mas vocês continuam sendo aquilo que Deus fez que vocês sejam. Vocês continuam também tendo o mesmo propósito para o qual Deus os chamou no começo. E vocês não devem se esquecer jamais de onde Deus os tirou, lugar onde antes vocês estavam. E aqui no texto eu queria destacar, nesta manhã, 3 ensinos, 3 verdades importantes e poderosas que nos ajudam a compreender quem nós somos e que nós somos o povo para uma missão. Importante, irmãos, entender que a missão, ela procede de Deus, a missão é de Deus, a missão começa com Deus, a missão ela é sustentada por Deus, e a missão somente será terminada porque Deus é fiel. E o missiólogo Chris Wright, no seu livro A Missão de Deus, ele diz: não é a igreja que tem uma missão no mundo, senão é Deus que tem uma igreja para a sua missão no mundo. E a primeira verdade que nós encontramos no texto, que nos ajuda a saber quem nós somos e para que nós existimos, é a importância de saber quem nós somos pela graça de Deus. A importância de saber quem nós somos pela graça de Deus. No começo do versículo 9, ele faz aí 4 afirmações, mostrando a identidade dos crentes em Cristo Jesus. O apóstolo começa a apresentar essas 4 características, ou 4 atributos que são conferidos à igreja como povo de Deus. Essas 4 características, 4 atributos são atributos corporativos, ou seja, atributos atribuídos ao corpo, conferidos ao corpo de Cristo. De maneira que cada crente em Cristo Jesus é o que o texto diz. Mas cada um desses atributos também apontam para uma responsabilidade pessoal. Tem uma aplicação ou uma implicação pessoal. Nós somos como corpo, mas nós temos responsabilidades como crentes em Cristo Jesus. Nossa identidade corporativa como igreja é essencial para a nossa existência. Nós não seríamos corpo de Cristo, nós não seríamos povo de Deus sem essas características que são afirmadas no texto. Nós não somos o que somos sem essas características. E essa mesma verdade é enfatizada nos 2 testamentos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tanto para o Antigo Israel como para o Novo Israel, para o Israel de Deus. Características que são semelhantes para a identidade do povo de Deus. O pregador britânico Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele diz assim: esses são epítetos maravilhosos que estão aqui empilhados sobre os crentes. Que tenhamos a graça de poder apropriar-nos deles e de os manifestar em nossas vidas. E a primeira característica, o atributo conferido à igreja, está no versículo 9, que diz que nós somos geração eleita. E a palavra geração no grego é genos, que é traduzido aqui como geração ou raça,
ou povo eleito. A ideia de um povo que possui traços que são transmissíveis por descendência. E a Bíblia habla de duas descendências. A descendência do primeiro Adão e a descendência do segundo Adão, que é Cristo. Essas descendências, afirmadas no texto, são transmitidas pelo segundo Adão, que é Cristo. Todo aquele que está em Cristo é agora essa geração eleita, é esse povo escolhido, é essa raça eleita. Os crentes devem ser reconhecidos como um povo distinto. Pessoas unificadas numa comunidade com características, hábitos e interesses em comum. Ou seja, nós não podemos ser diferentes uns dos outros espiritualmente. Não podemos ser diferentes uns dos outros como povo. Aquilo que se vê na vida de um tem que ser visto também na vida do outro. É necessário que as pessoas possam dizer: você é igual ao outro irmão, você pensa igual a ele, você tem hábito igual a ele, você tem os mesmos interesses. E a razão é da nossa descendência, é de onde nós viemos, do mesmo Senhor. Fomos escolhidos pelo mesmo Deus para ser um só povo. Isso é explicado por Moisés quando Deus fala também a Israel as seguintes palavras, em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 8. Deus fez isso com nós, não porque houvesse em nós algo de bom, algo atrativo, algo meritório. Deus falou a Israel: o Senhor não vos amou, nem vos escolheu, porque fostes maior em número, porque sois o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amou, os guardou e guardou o juramento que fez aos vossos pais. O Senhor te tirou com mão poderosa e te resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Deus escolheu Israel para ser o seu povo, porque Ele os amou em graça. E a mesma coisa o apóstolo Paulo diz para nós, no capítulo 1 de Efésios: Deus nos escolheu em amor, por meio de Cristo. E sempre essa escolha que Deus tem feito é acompanhada de responsabilidade. Deus nos escolheu e nos designou. Um padrão presente sempre nas Escrituras: Deus escolheu criar Adão e lhe deu responsabilidade. Deus chamou Abraão e lhe deu responsabilidade. Deus chamou Israel e lhe deu responsabilidade. Deus nos escolheu, nos chamou e nos deu responsabilidade. Raça eleita, algo único. Um povo que não é formado pela classe social. É lindo ver que Deus nos chama de diferentes realidades e nos une no mesmo corpo. Não é porque um tem pouco e não é porque um tem muito, é porque Deus nos escolheu em amor. Um povo que é formado não pelo idioma que fala. Um povo que é formado não pela cor da sua pele. Um povo que é formado não pelo lugar onde mora. Um povo que é alcançado pela graça de Deus. Deus os escolheu em graça para ser o seu povo. E isso nos lembra que ainda tem muitos outros que devem ser chamados pelo Evangelho. Nós não somos os primeiros e nós não somos os únicos escolhidos de Deus neste mundo. Ainda tem outros, o Senhor Jesus disse, que virão através das palavras que eles compartilharão no mundo. E a carta começa desse jeito. Pedro começa essa carta dizendo aos eleitos que são forasteiros, aos eleitos de Deus que estão vivendo de passagem neste mundo. Ele diz que estão
dispersos na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Nós podemos acrescentar aqui aos eleitos de Deus que estão em São Paulo, aos eleitos de Deus que estão em todo o Brasil, aos eleitos de Deus que estão no Uruguai, que estão na África, que estão em diferentes lugares do mundo. Deus tem os seus escolhidos, e os escolheu por graça. Segunda característica, o atributo que nós encontramos no texto é: vocês são sacerdócio real. Pedro volta ao Pentateuco, volta ao Antigo Testamento, e aqui menciona o livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. E no versículo 6, ele então ressalta aquilo que Deus tinha falado para o antigo Israel, dizendo: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. E aquilo que era aplicado a Israel agora é também atribuído à igreja. João Calvino explica dizendo: porque Cristo derrubou a parede da separação, todas as nações são congregadas em seu nome. Em seu nome recebem esses régios títulos. E o apóstolo João vai dizer lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, capítulo 5, versículo 10, que Deus nos constituiu como reinos e sacerdotes para Ele. Nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, exaltado no livro de Hebreus. Mas que debaixo dele, todos os crentes são constituídos sacerdotes no reino. E aqui nós podemos recordar a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Todo crente é constituído como um sacerdote no reino de Deus, ou seja, no sentido que o povo de Deus é aquele que leva o evangelho do reino para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. A tarefa de fazer discípulos, a tarefa de evangelizar, a tarefa de fazer missões transculturais é atribuída àqueles que já são partícipes do reino de Deus. Deus confiou para nós essa tarefa. Por isso que quando nós intercedemos pelos incrédulos, quando nós comunicamos o Evangelho de Deus, nós estamos servindo como sacerdotes no reino de Deus. E nós não podemos, irmãos, menosprezar a nossa tarefa. Senhor Jesus, falando aos seus discípulos no Sermão do Monte, ele diz no capítulo 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o meu reino e a sua justiça. O reino de Deus, a expansão do reino de Deus deve ser prioridade em nossas vidas. É lamentável que muitas vezes nós, como crentes, vivemos como se o reino de Deus não tivesse a devida importância que tem. E por isso, quando nós não priorizamos, nós pouco nos comprometemos com Ele. Nós, muitas vezes, nos esquecemos que nós somos sacerdotes no reino de Deus. Quando nós oramos pela salvação daqueles que não conhecem a Cristo, e lhes compartilhamos o Evangelho, estamos exercendo o sacerdócio no reino de Deus. Uma terceira característica que atribui ao texto à igreja é: vocês são nação santa. E aqui outra vez é uma citação de Êxodo capítulo 19, versículo 6. E a palavra usada aqui para nação é ethnos, de onde nós temos a palavra etnia, que também pode ser traduzido como nação ou povo. Ethnos faz referência a um grupo de pessoas associadas uma às outras, vivendo juntas, unidas num vínculo de parentesco, cultura e valores. Esta é uma nação unida por vínculo de parentesco. Pois nós os chamamos irmãos, por isso todos nós chamamos a Deus de Pai. Um povo que está vinculado pela sua cultura, que é contra a cultura do mundo.
um povo vinculado a valores eternos, estabelecidos pelo próprio Deus na sua palavra. Antes os povos não eram estabelecidos como hoje, eram tribos, eram povos que eram agrupados por suas culturas, valores e idiomas. E essa é a palavra usada. Nós somos esse mesmo povo. E que tipo de povo nós somos? A que tipo de nação nós fazemos parte? A uma nação santa, a um povo santo. A igreja, ela é salva, ela é separada para viver uma vida santa. A igreja é chamada para ser este povo consagrado e comprometido a viver uma vida conforme as normas estabelecidas por Deus na sua palavra. Viver vida santa é viver debaixo e em conformidade com a palavra de Deus. O povo de Deus ainda está neste mundo, mas Jesus diz em João 17, vocês não são do mundo, como eu também não sou do mundo. E ele ora ao Pai dizendo, Pai, eu não peço que os tire do mundo, senão que os livre do mal, que os livre de uma vida pecaminosa. E Jesus diz, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. O povo de Deus ainda está no mundo para proclamar o Evangelho, para refletir o caráter de Deus, esse caráter que é santo, que Pedro fala no capítulo 1, Deus é santo, portanto vocês também sejam santos, porque Deus é santo. Deus é santo em todo o seu ser, em todos os seus atributos. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, Deus é santo na sua ira, em todo o seu ser. E tudo aquilo que pertence a Deus também deve ser santo. Por isso seu povo não pode ser outra coisa que não ser um povo santo. O seu povo é chamado de um povo santo. E por essa razão o povo de Deus não pode se conformar às coisas desse mundo. Por isso o povo de Deus não pode se adaptar às coisas deste mundo. Deve viver uma vida separada, consagrada, dedicada a Deus. A consciência de que Deus nos escolheu e que Ele nos constituiu como reino de sacerdotes para viver uma vida consagrada a Ele, mudará a nossa maneira de viver, mudará a nossa maneira de pensar, mudará a nossa maneira de viver, mudará a nossa maneira de servir. O caráter de Cristo na nossa vida será refletido no mundo. E a quarta e última característica que Pedro menciona nesse texto é que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus é dono de todas as coisas. O salmista diz que do Senhor é os céus, a terra e tudo o que nele sai. Não há nada que não seja ou que não pertença a Deus. Todas as nações, todos os povos pertencem a Deus. Mas aqui o texto nos diz que Deus tem um povo peculiar, que Deus tem um povo exclusivo. E essa palavra povo aqui é laos, que era usada exclusivamente no Antigo Testamento para Israel, fazendo referência a uma relação íntima com Deus. Deus andava com o seu povo. Deus estava presente todos os dias com o seu povo. E agora Deus continua presente com o seu povo. Agora Deus continua guiando, sustentando o seu povo. Por isso a igreja é chamada também de povo de propriedade exclusiva com Deus, descrevendo uma relação íntima com Deus, uma relação exclusiva com Deus. Deus não tem dois povos. Deus não tem duas nações. Deus tem um único povo. Deus não é pai de todas as pessoas. Deus é pai do seu povo. Deus não tem aliança com todos os povos. Deus tem aliança com o seu povo.
Esse povo a que Deus chama de povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus, mostrando que Ele se relaciona com o seu povo de maneira diferente. Por isso nós cremos que nós somos o povo da aliança. Nós sabemos que Deus, Ele sempre será fiel a nós, apesar de nós. Porque Ele nos escolheu para ser o povo de propriedade exclusiva dEle. E a ideia aqui é de pertencer, de ser propriedade. E aqui a ideia é que nós não temos independência ou autoridade sobre nossas próprias vidas. Nós pertencemos a alguém, e nós vivemos para esse alguém a quem nós pertencemos. O apóstolo Paulo, mencionando essa mesma verdade à igreja de Corinto, no capítulo 6, versículos 19 e 20, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmão, quando nós perdemos a perspectiva de que nós somos de Deus, que nós devemos viver para Deus, nós não vivemos para a sua glória. Quando nós sabemos que somos de Deus e que a nossa vida deve ser totalmente dedicada a Deus, nós buscaremos viver em todo o nosso proceder para a sua glória. Cada uma dessas características mencionadas por Pedro expressam a grandeza da graça de Deus. Notem que tudo isso procede de Deus. É Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos constitui, é Deus quem nos faz ser uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nada procede de nós, é graça de Deus. Deus fez isso por amor ao seu Filho. Cada uma dessas características é parte do povo de Deus. Estão cada uma delas vinculadas, integradas no mesmo corpo, nas mesmas pessoas. Agora, a seguinte pergunta seria: qual é o propósito de que Deus fez todas essas coisas nas nossas vidas? Qual é o propósito da vida daqueles que foram agraciados com todas essas bênçãos em Cristo? E aí vem a segunda verdade que nós aprendemos no texto também, no versículo 9, na parte final. Ele diz a finalidade, porque Deus fez todas essas coisas nas nossas vidas, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto agora muda de quem nós somos para falar do porquê nós somos. Privilégio sempre vem acompanhado de responsabilidade. Aqui nós temos uma citação de Isaías 43, 21, onde Deus falou para Israel: este é o povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Deus forma o seu povo, para que esse povo proclame as suas virtudes. Por isso a palavra a fim de que indica propósito. Aponta a que Deus escolheu manifestar o conhecimento da sua glória no mundo por meio do seu povo. A igreja é o meio, é o instrumento que Deus escolheu para manifestar o seu conhecimento, o conhecimento da sua glória no mundo. É necessário compreender que esse dever solene não é opcional, não que é consequência de quem nós somos, da maneira como nós fomos formados. Você diz, a fim de proclamar. E a palavra proclamar aqui no grego é exangelos, que quer dizer, é uma palavra composta, uma preposição ek, angelos, que quer dizer mensageiros para fora. Aqueles que proclamam e falam e agem no lugar daquele que o enviou. Declarar, proclamar em todos os lugares, fazer conhecido aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos faz ser o que nós somos e nos envia
para que nós anunciemos ao mundo aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Aqui o texto nos fala algumas informações importantes. Primeiro é o lugar de onde nós fomos removidos. Deus nos tirou das trevas. E a expressão trevas aqui é figura de perdição espiritual. A expressão trevas aqui é figura de escravidão e condenação do pecado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos perdidos, sem esperança, sem Deus no mundo. Nós estávamos debaixo da condenação eterna. Mas Deus, pela sua maravilhosa graça, nos resgata e nos transporta, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1,13, nos transporta para o reino do seu Filho amado. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes aqui indica que nós não vivemos mais para nós mesmos, senão para aquele que por nós morreu. Paulo disse isso à igreja de Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 5. O amor de Cristo nos constrange, de maneira que Ele morreu por todos, para que eles não vivam mais para eles mesmos, senão para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para quem nós vivemos? Ele vai dizer no mesmo texto, que sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse o mundo por intermédio nosso, reconciliar-vos com Deus. Nós fomos criados, redimidos por Deus e para Deus, para o louvor da sua glória, para anunciar e proclamar as grandezas de Deus e para viver para a sua glória, e para buscar que outros venham também e vivam para a sua glória. Deus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui nós aprendemos, irmãos, que a nossa tarefa não terminou. Muitos outros ainda estão nas trevas, ao nosso redor, no nosso próprio lar, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho. Pessoas estão vivendo, indo e voltando todos os dias nas trevas, em perdição espiritual. E é nosso dever, é nossa tarefa proclamar-lhes a luz do Evangelho. E quando nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós somos mais completos, nós somos mais felizes. Nós vivemos para o propósito para o qual Deus nos tem chamado. E fora do chamado de Deus, nós vivemos em idolatria. Por isso nós devemos fazer aquilo para que Deus nos fez, proclamar as suas virtudes. E a terceira lição que nós aprendemos aqui nesse ensino, nós aprendemos esse texto, no versículo 10, é a importância de saber quem nós éramos antes. O apóstolo Pedro, depois de falar quem eles são e por que eles são, ele recorda quem eles eram antes. E é importante, irmãos, lembrar de onde Deus nos tirou, para que nós sejamos mais agradecidos, para que nós tenhamos maior compromisso com aquilo que Ele nos tem confiado para fazer. A pergunta é: você lembra quem você era antes de ser cristão? Você lembra quem você era antes de estar em Cristo? A Bíblia diz que nós éramos alienados, que nós éramos inimigos, que nós éramos sem esperança, sem Deus no mundo. No versículo 18 do capítulo 1, ele diz que nós vivíamos o nosso fútil procedimento herdado dos nossos pais. Assim éramos nós, e assim vivíamos nós antes. Que grande mudança Deus opera nas nossas vidas através da conversão. Melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ser alcançado pela graça de Deus, ser transformado pelo poder do Evangelho. É isso que Pedro está falando. Pedro está dizendo àqueles irmãos: não se esqueçam de onde Deus os tirou. E aqui ele usa o profeta Oséias para falar essas verdades. Oséias se casou com uma mulher infiel e teve 2 filhos, uma menina e um menino.
E Deus, tratando com Israel, Ele diz àquele povo, através da filha que Gomer teve, dizendo: não amada, não perdoada. Vocês não eram amados de Deus, vocês não eram perdoados de Deus. E o segundo filho foi chamado Lo-Ami, que significa não povo meu, e não Deus do seu povo. Assim eram vocês antes. Mas Deus, em graça, os escolheu e os chamou, pela promessa que Ele fez também no capítulo 2 de Oséias, versículo 23. Deus diz: olha, diz para Lo-Ami que eu farei dele meu povo, e que eles me chamarão de meu Deus. Diga a Lo-Ruama que ela será amada e será perdoada. Deus forma para si um povo fiel, composto de judeus e gentios. Aqueles que antes não eram povo de Deus, agora são chamados povo de Deus e podem dizer que Deus é o nosso Deus. Aqueles que antes não eram amados, agora são amados e perdoados pela misericórdia de Deus. A palavra antes aparece 2 vezes aqui no texto, buscando renovar a nossa memória, a memória dos ouvintes. Antes vocês não eram, antes vocês não tinham alcançado, mas agora vocês são o povo de Deus. Hoje, pela graça de Deus, nós podemos dizer que somos povo de Deus. Hoje, pela graça de Deus, nós podemos dizer que nós fomos perdoados por Deus por meio da pessoa e do sacrifício de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz também no capítulo 1, versículo 3, saudando aqueles irmãos, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia. Deus teve para conosco uma imensa misericórdia. Uma misericórdia interminável, uma misericórdia que se renova a cada manhã, uma misericórdia que é eterna. Esta é a misericórdia que Deus teve conosco, e essa misericórdia se revela na cruz. Na cruz, a misericórdia de Deus é revelada para cada um de nós. Deus não deu para nós aquilo que nós merecíamos. Antes não tínhamos recebido misericórdia, antes estávamos debaixo da ira, da condenação, mas por meio de Cristo nós fomos aproximados e recebemos de Deus misericórdia. John MacArthur, ele diz que a misericórdia é sinônimo de compaixão e envolve essencialmente a compaixão de Deus pela miséria de pecadores e a retenção do justo castigo por seus pecados. Deus teve compaixão de nós e não derramou sobre nós a sua ira que nós merecíamos. No começo desse ano, tive o privilégio de batizar 2 jovens na igreja. Eles vieram de uma seita, 2 estudantes de medicina, que eram namorados, já casamos eles em fevereiro desse ano, mas eles chegaram e eles não conheciam a palavra de Deus, e eles então confessaram. Uma das coisas que mais impactou a vida deles foi ouvir nos sermões da igreja constantemente dizer que o homem é pecador e que o homem precisa da graça de Deus. Quando o conselho perguntou para ele: como foi a conversão de vocês? Ele disse: foi aqui dentro da igreja. Ouvindo a palavra de Deus, nós entendemos que nós éramos pecadores e que nós precisamos da graça de Deus que é em Cristo Jesus. Nós aprendemos que Deus teve misericórdia das nossas vidas. Irmãos, é por causa da misericórdia de Deus que estamos aqui. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, estaríamos perdidos. Estaríamos debaixo da sua condenação, estaríamos ainda no mundo. Por isso é importante lembrar quem nós éramos antes, para estar agradecidos com Deus. É importante lembrar que nós éramos antes para que nós vivamos uma vida diferente. Nós não somos mais quem nós éramos. E nós não podemos viver mais como nós vivíamos antes.
Por isso Paulo diz, nós andamos em novidade de vida. É importante lembrar que nós não éramos antes, para recordar que ainda há muitos que estão na mesma condição que nós estávamos antes. Não são um povo de Deus e não conhecem a misericórdia de Deus. Eu termino quando nós entendemos quem nós somos pela graça de Deus. Quando nós entendemos porque nós somos o que somos. E quando nós entendemos quem nós não éramos, certamente a nossa devoção a Deus mudará. A nossa maneira de nos relacionar com Deus vai mudar. Nossa maneira de adorar a Deus vai mudar. Quando nós sabemos quem nós somos, por que nós somos, quem nós éramos antes, mudará a nossa maneira de viver no mundo. Mudará a nossa maneira de servir e participar da vida comum na igreja local. Mudará o nosso envolvimento com o crescimento do reino de Deus. Quem não vive novidade de vida, vive em desobediência. Ou talvez ainda não tenha a vida eterna. Que nós sejamos uma igreja fiel ao nosso Redentor. Que nós o amemos por sobre todas as coisas. Que nós vivamos para fazer a sua vontade, tendo os nossos olhos direcionados àqueles que ainda não são povo de Deus e que ainda não conhecem a sua grande misericórdia. Vamos orar, colocar-nos diante de Deus, agradecidos por sua obra em nossas vidas, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos deu o privilégio de ser sacerdotes no seu reino, porque Ele nos chamou e nos separou para ser uma igreja santa, porque Ele fez que nós sejamos o seu povo exclusivo, para relacionarmos com Ele pessoalmente, diariamente, para que nesse relacionamento com Deus nós proclamemos as suas virtudes, sabendo que antes nós não éramos, mas agora pela sua graça somos. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, Deus, pela tua palavra, Deus, que permanece para sempre. A flor seca, a erva cai, mas a tua palavra permanece para sempre. E essa é a palavra que nós pregamos para a salvação. Louvamos o teu nome, Deus, pela tua obra de graça em nossas vidas. Quão imensa é a tua obra em nossas vidas, Senhor. Chegamos a ser, ó Deus, aquilo que somos, ó Deus, pela tua graça. O Senhor nos escolheu em amor, o Senhor fez de nós esses sacerdotes para o teu reino, servos para viver uma vida consagrada e dedicada para ti. O Senhor nos chamou para ser um povo santo, para viver uma vida santa que exalta e que manifesta a tua santidade em todo lugar. E o Senhor nos deu esse privilégio para ser esse povo que se relaciona diariamente, pessoalmente e de maneira congregacional com o Senhor, servindo, ó Deus, neste mundo, como instrumentos, ó Deus, para chamar os homens a conhecer a luz do Evangelho de Cristo. Obrigado, Deus, por nos tirar das trevas. Obrigado, Deus, por nos liberar da condenação eterna. Obrigado, Senhor, por fazer de nós, ó Deus, pessoas que hoje desfrutam da tua graça, que podem chamar a Deus de Pai e a Cristo de Senhor. Ó Deus, obrigado por lembrar que nós éramos antes. Que essa lembrança, ó Deus, nos impulsione a uma vida de maior dedicação, de maior consagração, de maior compromisso com o Senhor. Ajude-nos a ser uma igreja diferente da igreja contemporânea. Nós queremos, ó Deus, ser o que somos e viver para aquilo que nós fomos chamados. Deus, abençoa-nos, ó Deus, e aqueles que ainda não têm a Cristo. Se alguém no nosso meio ainda não é salvo, ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor, que o teu Espírito Santo convença-o do pecado, do juízo e da condenação, e que faça-o entender que em Cristo há perdão de pecados e a vida abundante. Nós louvamos o teu nome e nós nos confiamos nas tuas mãos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.